Vamos lá. Então, nós estamos falando de quando os apóstolos desobedeceram a Deus e voltaram para o mar, aonde que eles deveriam estar pescando homens, não peixes, né? Então Jesus mandou eles voltar. Nessa que eles voltaram, Deus falou assim, ó, pega um pouco desses peixes aí que vocês pescaram aí, pega um pouco desse peixe aí e traz. Traz para cá. Já que eu quero um pouco do esforço de vocês, vem, traz um pouco daquilo que vocês se esforçaram, que não foi nada. Porque vocês passaram a noite toda fazendo esforço e não conseguiram nada. Agora traz um pouco dessa providência que eu já tinha aqui. Vocês quiseram buscar lá, não sei porquê, mas traz aí, traz um pouco dessa providência aí. Aí começaram a fazer lá os peixes. E nenhum deles tiveram coragem a palavra diz isso, que nenhum deles tiveram coragem de perguntar se era Jesus, porque eles tinham certeza. Se a palavra está dizendo que eles não tiveram coragem de perguntar se eram, é porque eles não estavam conseguindo mais enxergar Jesus. Meus irmãos, o pecado nos afasta de Jesus. Você consegue entender isso? Que o pecado nos afasta de Deus? Você consegue entender que o pecado nos tira da presença de Deus? E nós não conseguimos mais reconhecer a face de Jesus? Nós não conseguimos mais reconhecer a voz de Jesus? Porque nós estamos longe. O pecado nos afasta, irmão. E quando nós estamos perto, para recuperar essa comunhão, não é tão simples assim, não é só voltar. Não é só entrar numa igreja. Tem que haver um arrependimento. Tem que haver uma mudança verdadeira, legítima. Porque você já pisou no Santo dos Santos e você abandonou. Eu já fiz isso. E eu sei o quanto doeu ficar longe de Jesus Cristo, irmão. E ele falar e eu não entender nada. E ele fala, será que é Deus mesmo? E eu não consegui sentir essa presença maravilhosa que eu sinto hoje. Então não é tão simples assim. Tem que haver uma reconciliação, meu irmão. Se você voltou para a igreja, mas você não se reconciliou com o Senhor ainda, se reconcilie hoje. Para você voltar a sentir a presença dele. Para que Deus comece a te usar novamente com os teus dons, meus irmãos. Não é só voltar, não. Tem que haver uma mudança literalmente. Tem que mudar. Tem que mudar. Se você não mudar, não adianta. Amém até aqui? Então vamos lá. Então, eles voltaram. Depois que eles estavam ali e tal, que eles estavam ali dividindo o pão e o peixe, Jesus virou para Pedro. Por isso que eu falei de Pedro. Virou para Pedro e falou, Pedro, vem cá, Pedro. Você me ama? Você me ama, Pedro? Aí Pedro, sem pensar, como ele fez na vez que ele falou que não ia negar Jesus, sem pensar, ele falou assim, claro, Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Olha o orgulho voltando. Ele acabou de voltar de lá do pecado para a igreja de volta, para a presença de Deus, e continuou com orgulho. Ah, é, Pedro? Você me ama mesmo? Então, apacenta lá, Pedro. Cuida dos meus cordeiros. Logo em seguida, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ama, Pedro? E o orgulho de novo falou, o senhor sabe que eu sou o seu amigo. Ah, você é meu amigo, Pedro? É? Aí foi meio que Jesus falando assim, então por que você voltou para o mar? Por que você voltou a fazer aquilo que não era para você fazer? Mas, já que você fala que você é meu amigo, então cuide das minhas ovelhas, Pedro. Aí, Pedro ainda sem entender o que Jesus estava querendo dizer, Jesus vai perguntar a terceira vez para Pedro, Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro olha assim, e a palavra vai dizer que Pedro começa a ficar triste, porque Jesus pergunta para ele pela terceira vez se ele o amava. Aí, quando bateu a tristeza em Pedro, caiu o quê? O orgulho. Porque eu tenho certeza que a partir desse momento, Pedro lembrou que ele já tinha negado Jesus por 3 vezes. E ele negou com medo de morrer. Ele negou porque ele ainda não era convertido na fé. Pedro ele era convencido na fé. Porque ainda ele não estava disposto a morrer por Cristo, irmão.
Ah, irmão, você está falando heresia. Tá bom, lê a palavra lá, depois você me fala se eu estou falando alguma besteira aqui. Pedro, ele era convencido em Cristo, ele não era convertido. Uma pessoa realmente convertida, cheia do Espírito Santo de Deus, com a plena certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela não nega Jesus Cristo. Em hipótese alguma, irmão. Porque você tem certeza da sua fé. Você tem certeza daquilo que você acredita. Então Pedro, quando Jesus perguntou, ele falou assim: agora sim, Pedro, agora vai lá. Quando Pedro fica entristecido, agora vai lá. Agora você entendeu. Vai lá e cuida das minhas ovelhas. Aí a palavra vai dizer um pouco mais para baixo que Pedro... Aí Jesus fala assim, ó, agora vem e segue-me. Segue-me, Pedro. Segue-me. E Pedro começou a seguir Jesus. Mas quando Pedro continuou seguindo a Jesus, ele viu que João também vinha atrás. Aí Pedro pega e diz: mas Senhor, e aquele ali, Senhor? O que será dele? Jesus falou assim: Pedro, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Quando eu chamo você para fazer um trabalho, quando eu chamo você para fazer uma obra, eu quero que você faça isso com excelência, Pedro. E sabe como você vai fazer isso com excelência? Quando você não está preocupado em saber da vida dos outros. Quando você está preocupado em amar o seu próximo. Se eu quiser que ele viva ou ele morra enquanto eu voltar, o que você tem a ver com isso, Pedro? Segue-me você. Sabe o que acontece, meu irmão? É igual acontece comigo, acontecia comigo muito. Eu ficava olhando muito para a vida de pastores, vida de evangelista, das heresias que eram pregadas, das coisas erradas que eu ouvia, e aquilo atrapalhava aquilo que Deus queria que eu fizesse. Porque eu deixava essas coisas me afetar, eu deixava essas coisas me derrubar. Era isso que Jesus estava querendo falar para Pedro: Pedro, não se preocupe com o que eu vou fazer ou deixar de fazer na vida do seu irmão. Você tem que se preocupar com aquilo que eu estou fazendo na sua vida. E para que eu vou usar você para fazer? A sua parte, Pedro, é ser pescador de homens. Então apenas pesque, Pedro. Apenas lance a rede e apacenta as minhas ovelhas. Agora com ele, deixa que eu resolvo. Com ele, deixa que eu faço. Porque você, Pedro, não pode mudar o mundo. Pedro, você não pode mudar o mundo. Você pode tentar fazer o mundo ser um pouquinho melhor, mas mudar ele você não pode. Quem pode fazer isso sou eu. Então apenas, Pedro, faz a sua parte. Quanto tempo, meu irmão, não passei por isso? Achando que eu podia mudar o mundo. Achando que eu podia mudar todas as coisas. Que eu tinha que falar e tinha que acontecer. Porque eu preguei a palavra. E quando eu não via o que acontecia, eu ficava frustrado. Era isso que Jesus queria livrar Pedro. Pedro, presta atenção. Você não vai mudar o mundo, mas você vai tornar ele um pouquinho melhor. Então se preocupe com a sua parte, que a parte deles cuido eu. Se preocupe com a sua parte. Qual é a sua parte? Pescar homens? Não pesque homens. Qual é a sua parte? Louvar a Deus? Então louve a Deus. Qual é a sua parte? Ajudar o próximo? Então ajude o próximo. Qual é a sua parte? Amar? Então ame. Meu irmão, se o outro não está fazendo a parte dele, não se preocupe, não é culpa sua. Isso já serve para aqueles que já estão na igreja, tá? Aqueles que estão fora, já é uma outra questão. Então assim, você que está na igreja e acha que todos têm que ser do jeito que você quer, todos têm que ser do jeito que você acha que tem que ser, como eu também já fui um dia, para com isso, tá? Para com isso. Ninguém é obrigado a ser que nem você é. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que você faz. Se você faz, faça com excelência, sem se preocupar que as outras pessoas não estão fazendo. Você tem que fazer, você tem que ser o exemplo. Você tem que mostrar Cristo para as outras pessoas. Se os outros não vão fazer isso, o problema já é deles, não é seu. Tá bom? Senão você vai continuar se frustrando, você vai continuar se machucando e nada vai mudar. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.